Se você tem dificuldade em ciência da natureza, fica nesse vídeo aqui que eu vou te dizer como eu quase gabaritei essa prova e passei em medicina na USP. Eu vou te dizer o passo a passo e tudo o que você precisa saber para poder melhorar nessa área também. No Enem 2024, isso foi a pedra no sapato de muitos candidatos, principalmente nos que queriam ser aprovados em medicina, curso com a ciência da natureza costuma ser o maior peso. O primeiro passo principal é a formação da base teórica. Ciência da natureza é uma área bem conteudista do Enem e eu já tinha uma certa base nessa área. Entretanto, eu não tinha uma base muito forte, ou seja, eu não tinha uma gama muito grande de conteúdo. Minha bagagem de conteúdo era baixa. Então a primeira coisa que você precisa fazer se tiver dificuldade dessa área é entender que você vai ter que absorver muito conteúdo. E para isso você vai ter que decorar algumas coisas, não tem jeito. Entretanto, essas coisas que você vai ter que decorar, normalmente são decoradas naturalmente durante os exercícios. Por quê? Porque você vai aplicar muito. Essas fórmulas e esses conceitos, principalmente coisas decorativas, você vai encontrar bastante. Então, não vai ser uma coisa que você tem que decorar de uma hora para outra, e depois você vai ter que manter isso na sua mente por muito tempo. Ou seja, apesar de ser uma área bem conteudista, você não precisa ter uma memória extrema para poder gravar ela e nem precisa ser uma coisa que tem que ser completamente decoreba. Por isso, eu vou te dar um passo a passo de como você aprende ciência da natureza, como qualquer pessoa aprende para poder desenvolver o domínio dela. Primeira coisa que eu quero deixar claro, você entender o conteúdo aqui no Enem para ciência da natureza não é suficiente, porque esse conteúdo não é cobrado de um jeito totalmente banal. Não é simplesmente você decorar um monte de coisa, chegar na hora da prova e vomitar isso. Isso não vai adiantar no Enem, provavelmente. Por isso que muitas pessoas que, mesmo indo bem em outras provas e outros vestibulares, vão mal em ciência da natureza algumas vezes. Vamos lá. Primeira coisa no estudo de ciência da natureza são os conceitos. Então você precisa entender muito bem os conceitos antes de começar uma matéria. Então o primeiro passo é você entender os conceitos da matéria. Um exemplo de conceito que você precisa entender é o conceito de calor. Conceito de calor e temperatura, por exemplo, para entender termologia. Você entendendo muito bem o que é esse conceito, você vai conseguir eliminar a maior parte dos erros durante suas questões, porque o conceito muitas vezes é o grande problema geral. O segundo passo é você conseguir imaginar esses conceitos e onde eles podem ser aplicados. Então, a parte imaginativa é muito importante para o estudo de ciências da natureza, não tem jeito. Além de você formar uma base teórica e conceitual, você precisa formar uma base imaginativa. E essa base imaginativa você vai aprendendo muito com a prática, muito com a observação da realidade. Então, você começa a observar os conceitos e tenta imaginar eles dentro daquelas situações. Você olha um óculos escuro e tenta imaginar como funciona a polarização dentro desse óculos. São alguns exemplos, mas só que você precisa tentar imaginar esse conceito. Imaginar como é a articulação desse conceito na realidade. O terceiro passo é entender de fato exemplos em que isso se aplica na realidade. Você precisa entender de que modo esse conceito é importante para o entendimento da realidade. E essa terceira etapa é onde se encontra a maior parte das questões do Enem e é onde se encontra também a maior parte dos erros. Uma coisa muito importante que eu quero falar. Você não precisa decorar todas as aplicações, porque isso é impossível. E não, quando você vê um experimento no Enem, você não vai precisar saber antes do Enem sobre aquele experimento. Então, por exemplo, esse ano teve uma questão de ótica, de um experimento que criava uma imagem real, com alguns espelhos, e muita gente pensou, putz, eu precisava ter visto isso antes. Não, você não precisava ter visto antes. Isso passa primeiro pelo conceito. Você entendendo o conceito da formação de imagem, você conseguiria imaginar, segundo passo, como ela se aplicava na vida real, e concordar ou observar essa aplicação em uma aplicação realmente real, que é o passo 3. Então a articulação entre esses 3 passos resolve grande parte das questões do Enem, principalmente questões de física. Maior parte das dicas que eu tô dando são dicas de física, mas claro que isso aplica a todas as outras áreas. Eu falo sobre física porque física é um assunto bem contextualizado dentro do Enem e é um assunto que muitas pessoas têm dificuldade. Cara, e por último, você precisa conseguir relacionar esses conceitos que você aprendeu com outros conceitos de outras matérias dentro do Enem. Então, vamos lá, você absorveu o conceito, você absorveu os nomes daquela matéria, o que eles significam, conseguiu imaginar eles aplicados à realidade e conhecer as aplicações reais dele. Mas mais que isso, você tem que entender dentro dessas aplicações reais como que eles se relacionam com outros conceitos. E isso vai fazer uma certa interdisciplinaridade. Por isso que dentro da ciência da natureza não se separa física, química e biologia. Elas trabalham junto. Algumas propriedades físicas, por exemplo, o calor específico da água, está muito relacionado com a nossa fisiologia. Está muito relacionado com a endotermia humana, por exemplo. Então, os conceitos das matérias fazem conexões. E você precisa entender essas conexões. Se você não conseguir entender, vai ser muito difícil você acertar as questões. Além do mais, além de você ter que ter uma base muito boa de conteúdo, uma base muito boa de exercícios também, porque os exercícios, no caso da ciência da natureza, não é para aprender apenas os raciocínios. Até que existe uma certa importância dos raciocínios da ciência da natureza. E por isso que você precisa fazer de vários vestibulares. Mas também porque eles fazem você memorizar e concretizar esses conceitos dentro do seu cérebro. Então, depois que você faz esses exercícios,
da prova de ciências da natureza, ou esses separados de física, química e biologia, você consolida mais esses conceitos e você consegue aplicar eles melhor dentro da prova. Então eles se tornam mais naturais para você. Você começa a ter menos esforço para decorar eles. Isso é muito, muito bom. Agora vamos falar sobre as questões de cálculo, que são as questões que mais causam ansiedade. E eu quero que você se acalme. Primeira coisa, cheque sua matemática básica. Você tem capacidade básica de fazer contas, principalmente simples, 4 operações, adição, subtração, multiplicação e divisão? Se não, é melhor você já começar a resolver isso rápido. Segundo passo, você consegue entender bem potenciação e radiciação? Isso é bem útil, principalmente em física. Mas você também vai usar isso algumas vezes em biologia e em química. Se você consegue entender esses conceitos, é interessante que você entenda o básico de funções, para você conseguir entender os gráficos e conseguir formular e interpretar eles. Isso vai ajudar muito nas questões de física. Quase tudo pode ser transposto em gráficos. E você entender as propriedades desse gráfico, por meio do estudo de funções afim, funções quadráticas, vai te ajudar muito a poder resolver essas questões. Então, sim, primeiro vamos checar sua matemática básica. Sua matemática básica está ótima? Vamos para outro passo. Provavelmente você não está entendendo os conceitos direito. Você está tentando aplicar as fórmulas, mas você não está entendendo como elas funcionam. Por exemplo, as leis de Newton. Se você não consegue consolidar muito bem o que elas são, quais são as aplicações dela e como elas funcionam, você vai ter muita dificuldade em questão de cinemática e dinâmica, porque elas usam bastante das leis de Newton. Você precisa entender bem vetores. Vetores é uma parte essencial, principalmente para física. Você precisa entender bem, em geral, toda essa base da física. Falando um pouco mais especificamente sobre química. Química, você precisa entender bastante a base, como sempre. Mas só que você precisa entender separadamente como funciona a química orgânica e a química inorgânica. Só que há momentos, e bastante vezes, elas se fundem. Então você precisa ter noção das duas. E isso dá muito bem em físico-química, que é uma matéria que costuma ser um pouco negligenciada por quem estuda para o Enem, porque ela é uma matéria que não cai com tanta frequência e com tanta profundidade. Mas você entender com profundidade essa matéria te dá uma segurança enorme na hora do Enem. Se você sabe muito bem equilíbrio químico, se você sabe muito bem pilhas, se você sabe bastante eletroquímica, na hora do Enem você vai ter bastante tranquilidade, você vai acertar com bastante facilidade essas questões. Então eu recomendo bastante um estudo bem direcionado para essa área de físico-química. A área de estequiometria nem se fala. A área de estequiometria é uma das áreas que mais cai no Enem. Cai todo ano e cai tipo umas 3 ou 4 questões. Então você precisa entender bem ela. E eu não indico que você entenda muitos macetes. Você decore muitos macetes, porque isso vai ser mais coisas que você vai ter que decorar. Eu quero que você entenda bem as lógicas que tem por trás das questões de estequiometria. Porque depois que você entende a lógica por trás dela, fica muito fácil aplicar. E esse domínio de estequiometria também te garante tempo de prova, que é uma coisa que muita gente tem dificuldade no segundo dia. Então você dominar essas questões que precisam de um pouco mais de cálculo, um pouco mais de trabalho braçal, e você conseguir utilizar o raciocínio mais rápido, vai te facilitar muito. Agora falando mais sobre a física. A física você vai ter que entender bem ela inteira, menos a parte da física moderna. A física moderna vai ter que ser aprendida simplesmente conceitualmente. Agora você entender como é o desenvolvimento do raciocínio no pensamento científico, principalmente na física, vai te ajudar muito. E outra coisa, uma dica que eu sempre dou para os meus mentorados, tenta entender como são as aplicações práticas. As aplicações práticas e os sentidos práticos para as ações que a gente toma baseado na física são geralmente as respostas corretas. Vocês acabam indo por uma linha completamente cabulosa. Eu vou dar exemplo. Na questão do raio-x, muita gente marcou coisas que, como por meio da reflexão total, o raio-x esquentava as peças do computador e danificava, tal. Coisas um pouco além, sendo que você não pensa no óbvio, que é os raios têm mais dificuldade de passar por regiões mais densas. Então você tira o computador para que ele consiga enxergar o que tem embaixo. Então você precisa tentar se ater bastante à prática. Tentar se ater ao simples, o mais óbvio e o mais prático, o mais econômico para o dia a dia. É isso que geralmente o Enem vai cobrar de você. Ele vai querer soluções práticas e como essas soluções práticas são aplicadas no dia a dia com base na física. Por isso de biologia vocês vão precisar aprender muito bem os conceitos básicos, entender principalmente como funcionam as células, como funcionam os pequenos componentes delas. Você entendendo os pequenos componentes da célula, as micromoléculas, as macromoléculas, você vai conseguir entender melhor quase toda a biologia. Agora, em questão de ecologia, é muito simples. É interessante você entender as relações ecológicas. E para entender essas relações ecológicas vão ser a maior parte do que vai ser cobrado dentro do Enem. Então você tem uma boa noção de evolução, uma boa noção de relações harmônicas, relações intraespecíficas, desarmônicas também, vai te ajudar muito.
Você não precisa ter uma bagagem super complexa e entender aqueles mínimos detalhes, aquelas mínimas diferenças entre mutualismo e protocooperação, que raramente isso vai ser cobrado. E se for cobrado, dentro do texto, você vai entender o que a questão quer. Mas eu preciso que você entenda essas relações e como essas relações são importantes. Os conceitos básicos de homeostase, por exemplo, os conceitos básicos de equilíbrio, de evolução, precisam estar muito bem consolidados, porque a prova de biologia vai te demandar raciocínio com base nos conceitos. Então, raramente vai ser uma questão que vai te dar um fenômeno e vai perguntar que fenômeno é esse, que fenômeno biológico é esse. Você vai marcar, apesar de alguns caírem com frequência, por exemplo, a eutrofização e a magnificação trófica. Enfim, essas são minhas dicas e são as principais coisas que eu fiz e eu recomendo que vocês façam para poder ter um desempenho acima da média, um desempenho de alto nível em ciências da natureza. E se você precisar de ajuda para organizar seus estudos, tem muitas dúvidas, você pode me chamar lá no Instagram, eu dou mentoria. Entretanto, minhas vagas são limitadas. Então vá o mais rápido possível caso você precise desse tipo de serviço. Eu posso te ajudar a organizar seus estudos, organizar os seus cronogramas, te ajudar em questão de revisão e simulado, que são coisas que para mim são essenciais. Eu espero que eu possa ajudar vocês. Qualquer dúvida me chama no Instagram também. Um abraço a todos e voltem sempre aqui no canal.